Deus abençoe, meu pastor. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Que coisa boa, irmãos. Quando a gente começa a ver algumas mudanças, nós louvamos a Deus, porque é sinal de progresso. Precisamos destruir para construir. Então, queremos aqui agradecer a Deus por esse tempo. É um momento, quando estamos tendo assim o privilégio de estar iniciando a obra aqui do lado, e nós agradecemos a Deus pela chuva, agradecemos a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia para conosco é infinita. Amém? Amém, igreja? Amém. Tem algumas ovelhinhas chegando aí, pode conduzi-las, tá, irmãos? Aqui, isso aí, tá? Os irmãos, uma tia pode chegar, pode passar com ela aqui, tá? As de casa sabem o caminho, mas os outros não. Então, alguém da igreja conduz as crianças até a salinha do fundo aqui. Quero aqui, a irmã Sejana já fez os agradecimentos. Quero aqui apenas reforçar aqui os nossos agradecimentos aos nossos convidados, tá? Você que está aqui hoje é o nosso convidado. Nós não tratamos como visitante, mas é nosso convidado. Todos que vão na nossa casa, nós consideramos como convidados nossos. Amém, igreja? Então, vocês são os nossos convidados. Fiquem à vontade na nossa igreja. E que o Espírito Santo de Deus incomode você. Amém? Sejam todos bem-vindos. Temos aqui a presença de alguns irmãos, né? Que moram longe, né? Irmão Tavares, Samuel, né? A família. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A casa é vossa, né? Nós louvamos a Deus por isso, pela presença de vocês. Já foi feito também os agradecimentos. Então, queridos, anteontem nós começamos o mutirão, né? Aqui no pátio da igreja. E hoje pela manhã nós estamos aqui na Assembleia, onde fomos desafiados a concluir esta obra no próximo aniversário da igreja. Amém, queridos? Quem tem fé que a gente vai conseguir, diga amém. Glória a Deus. Eu tenho um vídeo aí nas mídias sociais. O irmão Carlinhos desafiou também os membros da igreja a estar postando, para que as pessoas também orem por nós, pela nossa igreja. E eu estava dizendo hoje pela manhã que o objetivo também é que através desta obra a igreja possa evangelizar as pessoas. Queridos? Porque do jeito que está aqui, está feio, né, irmãos? Quem passa na rua aí dá a impressão que a igreja está abandonada, né? Não é isso, irmãos? Mas é por enquanto, irmãos. O melhor está por vir. Amém? Quem passa ali vê tudo sujo, né? O lado de lá do prédio e tal. Mas o melhor está por vir. Glória a Deus por isso. Quero então, queridos, convidar você a abrir a sua Bíblia. Livro do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 2. Marcos 2. Quero ler esse texto com os irmãos. Marcos capítulo 2, de 1 até o 12. É uma história bem conhecida, mas eu quero compartilhar aqui algumas verdades com os irmãos, falando sobre Jesus Cristo, a nossa única esperança de mudança de história, a única esperança de mudar a nossa história. Quero convidá-los a colocar-se de pé mais uma vez, depois vocês vão ficar um tempo mais assentados. Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 12, aliás, Marcos 2, de 1 a 12. Marcos 2, de 1 a 12. O texto sagrado diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, entrado o quê, irmãos? Novamente, isso quer dizer que ele já tinha estado lá. O povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar,
nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura, o lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. O que estão perdoados? Os seus pecados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônito glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Feche seus olhos e começa a orar aí. Começa a orar no seu lugar, para que nesta noite você possa sair daqui também na certeza de que nunca tenha visto nada igual no agir de Deus. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra que acabamos de ler, palavra inspirada, poderosa, palavra que nos traz vida, traz transformação, palavra que traz salvação. Peço que o Senhor, em nome de Jesus, o teu Santo Espírito, que ilumina nossas mentes, para que possamos entender esta palavra, que o teu Santo Espírito que está aqui, que habita em nós, que está passeando aqui no meio de nós, possa, ó Deus, estar falando ao coração do meu irmão, está falando ao coração da minha irmã, e que haja aqui nesta noite cura, libertação, perdão de pecados, salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Pode se sentar, por favor. Amados, essa história é muito interessante. Essa história fala sobre um paralítico que morava na cidade de Cafarnaum. Está aí a cidade onde o texto é mencionado. A passagem que nós acabamos de ler traz uma história fantástica, irmãos. Fantástica por quê? Porque traz a história e revela ao mesmo tempo quem é Jesus. Encontramos aqui alguns públicos ali presentes, algumas qualidades de pensamentos diferentes, mas o texto revela a personalidade, ou seja, revela quem é Jesus. Não só perdoa pecados, mas também vai muito mais além do que isso, porque cura pessoas enfermas, especialmente aquele paralítico. Revela então a natureza divina de Cristo. Esse texto revela a natureza divina de Cristo em 2 sentidos. Primeiro é que ele diz que os pecados daquele homem haviam sido perdoados. No outro sentido, aqueles mestres da lei, eles estavam remoendo em seus pensamentos ainda. E o que Jesus faz? Porque vocês começam então a remoer os teus pensamentos aí. Isso nos mostra, querido, que Jesus nos conhece até mesmo antes de falarmos. Revela então a presciência de Deus. Deus
Ele sabe aquilo que você vai falar amanhã, depois da manhã, durante toda a tua vida, durante toda a nossa vida. Deus já sabe o que nós iremos falar. Sabia disso, querido? Pela presciência de Deus. Então, diz o texto também que ele novamente entra na cidade de Cafarnaum. Diz então que ele já havia estado ali em outras ocasiões. As pessoas que ali viviam sabiam muito bem da história de quem era Jesus. Então ele volta novamente ali em Cafarnaum. E Cafarnaum, lá no hebraico, tem o sentido de uma cidade, ou seja, uma aldeia de conforto, uma aldeia de consolo. Entendam, irmãos, que Jesus já tinha estado ali, já tinha confortado algumas pessoas, já tinha consolado algumas pessoas ali, já tinha feito muitas coisas ali. E nós vemos aqui, irmãos, que outra coisa que podemos também analisar aqui, que Jesus é profundamente tocado em seu coração por ver atitudes de fé. Em alguns momentos ele fala sobre isso, e aqui não foi diferente. Vendo a fé deles. Vendo a fé de quem? Dos 4 homens, dos 4 amigos daquele homem que leva ele até lá. Vendo a fé deles, inclui também o paralítico, é claro, mas vendo a fé deles, disse ao paralítico uma coisa, queridos, que ele faz ao contrário, tá? Já aconteceu em outros momentos que primeiro ele cura, depois ele diz: seus pecados estão perdoados. Aqui ele começa de uma forma diferente, e nós vamos ver o porquê que ele começa diferente. Vemos aqui, irmãos, que Jesus, ele é o único, ou a única esperança, porque ele, e somente ele, pode curar todo tipo de paralisia. Nós vemos aqui que este homem, ele fisicamente, ele era um homem paralítico, tinha a deficiência, querido, que para ir até Jesus precisava de alguém levar. E aqui nós vemos, irmãos, algo fantástico, que nos ensina o princípio da nossa igreja. Nós falamos hoje sobre os 5 princípios da nossa igreja hoje de manhã, tá? Falamos da evangelização discipuladora, e falamos também de exercer compaixão e graça. Eu vejo nesse texto aqui, irmãos, esses 4 homens exercendo compaixão e graça. Quando eles vão até lá, a casa daquele paralítico, o texto não fala, se eles foram à casa, se eles foram, enfim, mas eles vão lá e buscam aquele paralítico e levam até a presença de Jesus. Isso é compaixão, irmãos, isso é graça. Quantas pessoas, amém, queridos? Quantas pessoas estão aí paralisadas? Pense aí, irmãos, paralisada pelo medo, pela decepção, pela frustração, pelo abandono, e aí traz depressão. Grande maioria das pessoas hoje, irmãos, elas estão frustradas, e a frustração às vezes se resume em uma palavra. Sabe qual é a palavra? Abandono. Sentimento de abandono. Às vezes foi abandonado pelos pais, por um amigo, pelo esposo, enfim. A maioria das pessoas que vão até um consultório, ou até mesmo um aconselhamento pastoral, carrega consigo esse sentimento de abandono, que, se não tratado, paralisa. Por isso, queridos, é preciso tratamento. Então não deixe que a frustração, que o medo, que a rejeição paralise você. Quantos membros de igreja, irmãos, se sentem hoje desanimados porque alguma coisa o frustrou, e diante da frustração, talvez de um ministério, de um desentendimento, travou.
precisa de ser liberto. É um paralítico que precisa de um encontro com Jesus. Não para salvação, irmãos. Não para salvação. Mas eu estou falando para a cura das suas emoções. Porque o reino de Deus está aí. Deus continua contando com você. E é um privilégio para nós, irmãos, ser usado por Deus na obra dele. Sabe por quê? Porque se você não se permite ser usado, ele vai usar outro. Vai usar outro. Nós estávamos numa reunião aqui do ministério, eu acho que foi semana passada ou na outra. Teve um momento no final aqui. O final aqui tem sido muito bom, irmãos. Um momento de choro. E aí eu creio que era a Suzana que estava falando, não é, Iago? Teve um momento no ano passado que nós estávamos preocupados, porque alguns iam embora, né? No caso do Flávio e da Aline. E agora, o que será? Mas Deus levanta outros, porque a obra é dele, não é nossa. Então, queridos, não pense, porque você travou, que a obra vai parar também. A obra vai travar. Não vai travar, porque Deus levanta outros. Amém, queridos? Quantos pastores já passaram por aqui? Alguns. A obra continua, porque não é do pastor, é do Senhor. Então a primeira igreja batista em Tucumã, não é de membro A, de membro B, de membro C, é dele, e para ele, e para ele. Amém, queridos? Aqui nós somos apenas canal. Então se você não é canal, não deixa ser o canal para fluir, para passar a água, Deus vai usar outro canal. Mas o fato é que a obra vai continuar. Amém, queridos? Então seja canal, queridos, seja canal de bênção. Exerça compaixão e graça. Pense aí num amigo que está parado, paralisado, E por falar nisso, irmãos, essa semana é a semana do PGM Livre, que eu quero batizar aqui como PGM do amigo, É quando você vai pensar num amigo para levar para o PGM, para o seu pequeno grupo multiplicador. Então pense aí num amigo, e você já vai pensando, ligando amanhã, hoje à noite mesmo, manda uma mensagem: olha, essa semana vai ser uma semana lá bacana no nosso PGM. Por quê, irmãos? Qual é a nossa intenção? É que o nosso amigo encontre Jesus, e que Jesus diga a mesma coisa que ele disse para aquele paralítico. Diz assim: olha, os teus pecados estão perdoados. Essa é a nossa intenção, irmãos. Se você quer a melhor coisa para o seu amigo é Jesus, não é outra coisa. A melhor coisa para o seu amigo, para a sua amiga é Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é a nossa única esperança, porque somente nele nós encontramos a aceitação completa. Presta atenção nisso, irmãos. Somente Jesus nos aceita de uma forma completa. Enquanto os fariseus começavam a criticar, que Jesus aceitou aquele homem. Talvez, quantas oportunidades ele talvez tivesse tido antes, mas talvez ninguém levou ele. Mas naquele foi o momento. E quando ele chega lá na presença de Jesus, Jesus disse, no versículo 5, Jesus disse ao paralítico: filho. Olha, irmãos, isso aqui é fantástico. Logo a primeira palavra que Jesus diz, irmãos, já tem uma conotação totalmente diferente. Talvez eu e você estivesse olhando para aquele paralítico e o visse mesmo como um paralítico. Jesus olha para ele e não o vê como um paralítico, vê assim como um filho. Viu? E eu fico analisando, irmãos, as pessoas, alguns irmãos, já citei aqui casos de parente meu que tem filhos, com filhos especiais, filhos com deficiência, Como trata com carinho, irmãos. Não é um peso, mas é uma alegria. E Jesus olha para aquele paralítico e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Já dá uma moral para ele, né, irmãos? Ele já se sente filho. Assim, você é o filho, você não é um qualquer, você é o meu filho.
os teus pecados estão perdoados. E aí eu disse na minha fala inicial, vamos trabalhar aqui algumas hipóteses. Por que Jesus então chama, primeiro ele diz assim, os teus pecados estão perdoados? Pensa aí, imagina, vamos imaginar, irmãos, que primeiro, talvez a doença dele fosse emocional. Ele diz, os teus pecados estão perdoados. A Bíblia não fala, né? A Bíblia não fala, mas talvez quantas coisas na vida que às vezes tem o potencial de nos paralisar, e eu estava dizendo aqui no início, quantas coisas em nossa vida tem o potencial de nos trazer exatamente, ficar no estado de paralisia. Quer ver uma coisa, irmãos? Sentimento de raiva trava. Outra coisa, ódio trava. Às vezes impede até o outro de vir à igreja, porque eu não quero nem ver a cara daquele irmão essa noite. Estou com ódio. Trava. Pastor, o crente sente isso? Sente. Precisa ser tratado? Precisa. Precisa caminhar. Desgosto. Quantas pessoas desgostosas, irmãos, que às vezes precisa de ouvir, filho, os teus pecados estão perdoados. Depressão. E nós estamos vivendo neste mês, né, irmãos? Mês de novembro, estamos encerrando aí, setembro, né? Estamos encerrando o mês de setembro amarelo. Prevenção contra suicídio. Quantas pessoas deprimidas, e parece que esse mês aumenta a estatística, porque o próprio mês atrai. Tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que está enfrentando uma crise de depressão. E às vezes tudo que ele quer ouvir é: filho, teus pecados estão perdoados. Nós cantamos aqui que Jesus é o único que pode fazer isso. E a própria Bíblia diz que aquela paralisia, ou seja, aquele homem paralítico, a única esperança dele era Jesus. Não existia nenhuma medicina avançada naquela época que pudesse trazer cura para aquele homem, a não ser Jesus. E eu vejo, irmãos, que quem tem amigo, eu estou falando de amigo é para estas horas. No momento mais difícil da tua vida, chega os amigos para abençoar a tua vida. E eu olho para esse homem que a Bíblia chama ele de paralítico, sendo levado até Jesus, porque ele encontrou 4 amigos. E esses amigos, eles quiseram fazer diferença na vida dele. E eles tinham certeza que todo aquele trabalho ia ser recompensado. Já preguei aqui nesse texto. E eu, na outra vez que eu preguei, eu falei assim, olha, e eles não desistiram. Talvez, queridos, quando chegasse lá, o primeiro obstáculo é: como nós vamos levar esse homem, se ele não manda? Não é isso que muitos fazem? O primeiro obstáculo já desiste. E eles não desistiram. Mas não vamos carregar este homem quantos quilômetros? A Bíblia não fala, mas também eles não desistiram. Talvez quando eles tivessem saído da casa, a casa não estivesse tão cheia. E no pensamento dele, talvez ele chegasse lá, vamos entrar com ele pela porta. Mas ao chegar lá, uma grande multidão.
Eu fico imaginando uma casa, irmãos, numa vila, janelas laterais, tudo lotado, a porta lotada, lá dentro não cabia mais ninguém, não tinha como eles entrar com a maca, e eles não desistem. Eles não desistem. Eles então arrumaram um jeito de abrir um buraco no teto e desce Jesus, desce aquele homem, aquele paralítico, porque eles tinham a certeza de que o único que podia transformar a história daquele homem era Jesus. Então, quando nós temos essa certeza, irmãos, nada nos impede de levar alguém a Jesus. E ele então ali diante de Jesus, ele recebe a aceitação completa, quando Jesus diz exatamente isso: filho, perdoados estão os teus pecados. E Philip Yancey, ele diz assim sobre graça: graça é um presente que custa tudo para o doador e nada para quem recebe. Eu vejo aqui, irmãos, graça. Eu vejo esses 4 homens também exercendo compaixão e graça, como eu já disse, mas ele chega lá, Jesus não exige nada daquele homem, abençoa, ele recebe a aceitação completa. E aqui, queridos, além de receber a aceitação completa, também Jesus é a nossa única esperança, porque Ele nos dá proteção, querido, proteção espiritual. Versículos 6 e 7, quero repetir aqui esse versículo com os irmãos. Diz o texto: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E aqui Jesus, irmãos, diante desse quadro, Jesus então dá uma palavra de proteção para aquele homem, dá uma palavra de proteção, de incentivo, porque Ele é o único que nos dá proteção espiritual. O salmista diz que debaixo das asas do Senhor ele encontra abrigo. E é isso que Deus faz com a gente, irmãos. É aquele que nos protege. O salmista, ele diz assim: em paz eu me deitarei e dormirei, porque só Tu me faz repousar. Aí o repouso em segurança. Irmãos, então quando nós chegamos até a presença de Jesus, nós encontramos proteção espiritual. É o nosso abrigo seguro. Nos momentos difíceis, nos momentos que não são tão difíceis, tenho certeza que vocês já tiveram experiência que eu tive, diante da doença, e o médico falasse: olha, só um milagre. E o milagre aconteceu. Aconteceu na vida da minha mãe. A minha mãe sofreu um derrame cerebral. Eu estava em São Paulo, tinha estado com ela uma semana antes. E aí quando eu cheguei a casa, recebo então a notícia uma semana depois, que eu deveria voltar, porque a minha mãe estava em estado muito grave, internada lá no Espírito Santo. E o médico diz assim: olha, se fizer a cirurgia, ela tem 20% de sobreviver. Se não fizer, ela tem 80% que ela vai morrer. E outra coisa, pode viver vegetando o resto da vida. E aí reunimos os irmãos e então faz a cirurgia, porque se tem 20%, tem muito. Aí fez a cirurgia. 15 dias depois, a minha mãe já estava fora do coma, e com 6 meses, ela no início falava com dificuldade, andava com dificuldade. 6 meses depois, a minha mãe estava andando normal, falando normal, para a glória de Deus. Então, queridos, e sem contar o que Deus fez na vida da Dagnailda e por aí vai. Então eu creio num Deus de milagre, irmãos. Só nele nós encontramos proteção espiritual. Quando o médico diz assim: não tem jeito, aí Deus diz assim: olha, tem jeito. Lembra de Jairo caminhando?
Lembra de Jairo quando foi lá chamar Jesus? E Jesus para curar a mulher, um fluxo de sangue. E depois, quando chega perto da sua casa, e as pessoas estavam voltando, tá? E diz assim: não incomoda mais o mestre, sua filha já morreu. E Jesus olha para ele e diz assim: não temas, crê somente. Olha a proteção espiritual aí, irmãos. Não temas, crê somente. E chegando lá a casa, faz um milagre, traz a filha, traz a vida de volta para a filha. Então, queridos, isso é proteção espiritual. Em terceiro lugar, Jesus é a nossa única esperança, porque só Ele nos dá perdão definitivo. Só Ele, irmãos. Ele não perdoa hoje e amanhã Ele retira o perdão, não. Não é como a gente, irmãos. Às vezes a gente fala: olha, está perdoado, vamos aqui, está tudo esquecido, tal. Passa 2 anos, 3 anos, qualquer briguinha, você lembra que eu te perdoei sobre esse assunto lá atrás. Você não lembra disso? Não era nem para lembrar mais. Se já perdoou, perdoou. É um assunto vencido. Não, mas eu só queria lembrar que eu perdoei. Não, perdoou, perdoou. Perdão definitivo. A Bíblia diz que Deus perdoa, né, e usa aí uma linguagem humana para a gente entender isso, e joga no fundo do mar. Esse é o perdão de Deus. Amém, queridos? É o perdão completo, não é pela metade. E aí, versículo 9 a 11, eu quero ler aqui. Versículo 9 a 11 diz assim: que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Amém, igreja? Somente Jesus nos dá perdão definitivo. Perdão de Cristo nos leva para a eternidade. Somente o perdão dele nos leva para a eternidade. Eu costumo dizer aqui, sempre reforçar: denominação batista não salva ninguém. Religiosidade também não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Ele é a nossa única esperança. Então é somente Ele, e através dele nós recebemos perdão definitivo dos pecados. Como eu disse, perdoa e esquece. Traz pureza para a nossa vida, purifica a nossa vida. É o sangue de Cristo que faz isso, e mais ninguém. Nos liberta dos maus hábitos, irmãos. Sabe? Quando você tem um encontro com Cristo, a sua vida, e o interessante é que a gente vai como está, e depois o Espírito Santo vai nos mostrando quais são as áreas que nós precisamos então de mudança. Isso é um processo, vai acontecendo, a gente chama isso de santificação. Nós estamos em processo aqui, estamos em construção, estamos aqui nos preparando para viver a eternidade. Mas o fato é que na eternidade não entra pecado, mas entra pecador, remido pelo sangue de Cristo, liberto pelo sangue de Cristo. O processo é esse. Ele é o único que pode fazer isso. Por isso Ele é a nossa única esperança. Remove sentimento de culpa, irmãos. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão vivendo sentimentos de culpa? Deus já te perdoou. E aí, às vezes o inimigo fica na sua mente, está vendo? Você fala que Deus te perdoou, mas não te perdoou. Querido, receba a bênção do Senhor. Se Deus perdoou, está perdoado. Creia nisso, na promessa de Deus. Não deixe que ninguém te acuse, porque uma vez que Deus perdoou os seus pecados, está perdoado. Ele removeu todo o sentimento de culpa, e aí Ele restitui. E aí que está o fantástico da coisa. Ele restitui.
No caso aqui do paralítico, ele restitui aqui todas as emoções desse homem. E além disso, no final ele diz: levante-se, a tua posição não é mais prostrado no chão. Levante-se, e dá uma ordem para ele. Levante-se e vai para onde, igreja? Para casa. Aceitação, irmãos. Vai para casa. Talvez já tivesse até sido abandonado pela família, ou talvez não, ou talvez as únicas pessoas que ainda estavam com ele era exatamente a sua família. E Jesus diz: levante-se, vá para casa. E nós vemos então que aqui Jesus restitui, promove vida plena, irmãos, vida completa, não vida pela metade, irmãos. É ele, somente ele. Paulo, escrevendo na carta aos Colossenses 2, 14 e 15, ele diz assim: olha, ele nos perdoou de todas as transgressões. Perdoou de quantas transgressões, irmãos? Todas as transgressões. E além disso, cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Perdoou, irmãos, riscou. Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre a cruz. Foi o único, queridos. Por isso que ele é o único que pode perdoar pecado. Ele é a nossa única esperança, porque o único que triunfou, que venceu a morte, foi Jesus. Amém, queridos? Então Jesus é o único que pode nos dar perdão definitivo. E por último, queridos, Jesus é a nossa única esperança, porque nos dá condições para refazer muitas coisas na nossa vida, refazer o que é necessário na nossa vida. Versículo 12, diz o texto que ele se levantou. Queridos, você que veio aqui nesta noite, eu não sei como está a tua vida, mas a mesma palavra que Jesus usou para esse paralítico, eu estava dizendo no início que de repente alguma coisa na tua vida o paralisou. A mesma palavra que Jesus usou para aquele paralítico, ele usa para você nesta noite. Levante-se, levante-se. Versículo 12: levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos. Saiu à vista de quem, irmãos? De todos. Que, diz o texto, atônitos, glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos o quê? Nada igual. Amém? Todos, inclusive os doutores da lei, todos, nunca vimos nada igual. Vemos aqui, irmãos, que Jesus curou o paralítico de Cafarnaum, perdoou os seus pecados. Então, querido, nós vemos aqui que ele prova que ele é Deus. E diante da ação de Deus, diante do mover sobrenatural de Deus, não há outra coisa a não ser as pessoas reconhecer. Eles reconheceram ali que Jesus era Deus e glorificar o nome de Jesus. A manifestação da glória de Deus se fez presente ali. Desta forma, o Filho do Homem mostra, seja qual for, irmãos, seja qual for a situação, seja qual for o pecado, seja qual for a culpa, não permita que isso cresça dentro da tua vida e paralise você. Seja qual for. Para este homem, talvez ele estivesse pensando assim: olha, para mim não há mais esperança. Mas chega lá 4 homens e leva ele até a presença daquele que é a única esperança, e ele sai dali curado, mas antes de ser curado, sai perdoado. Filho, os teus pecados estão perdoados. Isso é fantástico, irmãos.
Isso também nos mostra, irmãos, que nem sempre, presta atenção aqui, nem todos aqueles que irão até Jesus buscando cura física vai receber. Mas todos aqueles que forem até Jesus buscando a cura dos seus pecados, todos eles não serão rejeitados. Amém, queridos? Todos não serão rejeitados. Todos aqueles que reconhecer que são pecadores. Certa ocasião, até mesmo os doutores da lei estavam incriminando Jesus, e Jesus disse assim: olha, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, aqueles que reconhecem que são doentes. Então todos aqueles que reconhecem que são pecadores e vão até Jesus, recebem perdão dos seus pecados. E isso é fantástico, irmãos. Além de receber perdão dos seus pecados, é tratado como filho. Filho, os teus pecados estão perdoados. Então eu vejo nesse texto, irmãos, Jesus fez tudo para mudar a história da humanidade. Jesus fez de tudo para mudar a história deste homem. Agora o que nos resta, irmãos, é olhar para a nossa realidade e ver o que eu preciso que Jesus mude na minha vida, na minha história de vida. O que eu preciso? No Salmo 51:17 diz o texto assim: tu não rejeitarás um coração humilde e obediente. Jesus jamais rejeitará um coração humilde. E eu quero dizer, querido, que Jesus está aqui nesta noite. Amém? Ele está aqui nesta noite. Sabe por quê, queridos? Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Ele diz para os seus discípulos: eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou vir. E no dia do Pentecostes, o Espírito Santo desceu de forma permanente. E agora Ele quer habitar no coração dos salvos. Então o que é preciso para que Ele habite no coração? Crê, confessa pecado, e aí Ele passa a morar no seu coração. É a única forma. Não existe outra alternativa, não existe outro caminho, tá? Então seja seja uma pessoa que entenda essa verdade. E aqui, queridos, quero terminar minha fala perguntando para você: qual será a sua escolha? O paralítico, ele foi até a presença de Jesus. Jesus o perdoou e disse para ele: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele levantou. Ele não ficou mais lá, ele se levantou. Então o desafio, querido, é você se levantar. Jesus te ama. Por mais que alguém tenha te abandonado, por mais que alguém tenha dito que você não é ninguém, mas Jesus está te chamando de filho, de filha. Entenda isso, toma posse dessa verdade. Receba a cura para as suas emoções nesta noite. Não saia daqui dizendo: olha, eu sou um rejeitado, eu fui abandonado. Jesus jamais te abandona. Tenha certeza disso, queridos. Ele é o único que pode te abraçar neste momento e te chamar de filho. Filho, os seus pecados estão perdoados. E você pode receber neste momento essa palavra para o seu coração. Quero convidar você a colocar-se de pé. Quero convidar o ministério a vir aqui à frente. Se coloque de pé. Eu não sei quais são os sentimentos que te paralisou. Eu não sei, mas Jesus sabe. Seja qual for o sentimento que te paralisou, palavras malditas que te paralisou, Jesus nesse momento está dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados. Levante-se, sai dessa posição, não continua mais aí. Vá para sua casa, faça a diferença na sua casa entre os seus parentes. Faça a diferença para a sua esposa, para o seu esposo. Faça a diferença para o seu filho, para a sua filha.
Levante-se. Jesus é o único que pode mudar a nossa história de vida. É o único, irmãos. Eu falo isso porque Ele mudou a minha história. Aos 18 anos, Ele mudou a minha história. Mudou a história da grande maioria aqui. Então, seja qual for, seja qual foi a coisa que te paralisou, e Jesus está dizendo: levante-se, não permaneça aí. E se você tomar a atitude de se levantar, diz o texto que todos ficaram atônitos e começaram a glorificar a Deus. Então tem um propósito para você levantar também. As pessoas vão ver que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então tome posse dessa verdade. Baixe sua cabeça, começa a orar aí, começa a colocar diante de Deus. Começa a pensar aí. O que travou você? O que te impede de caminhar? Talvez você está se sentindo exatamente como aquele paralítico. E Jesus está mandando você se levantar agora. Que medo travou você? Que frustração travou você? Que abandono travou você? Seja qual for, eu quero convidar você agora. Comece a orar aí no seu lugar. Comece a dizer para Jesus. Se você quiser chorar nos pés de Jesus, você pode chorar, porque Ele está te chamando nesse momento de filho, de filha. Eu não sei se há alguém aqui, precisa de libertação nesta área, precisa de cura nesta área. Eu quero orar por você. E se você realmente deseja que a igreja ore por você, que esse pastor esteja orando por você, eu só quero convidar você aí no seu lugar mesmo. Levante a sua mão assim: eu quero orar por você, quero abençoar a tua vida. Eu não sei o que travou você, o que está travando você. Levante a sua mão assim. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém? A Andréia, lá de Campos, está orando. Há mais alguém? Há mais alguém aqui? Temos aí uma pessoa lá do Rio de Janeiro, está pedindo para que a igreja esteja orando por ela, porque ela está travada. Coluna, tá? Está orando por ela. Há mais alguém, querido, aqui? Além dessas duas? Ok, estaremos orando, queridos. Há mais alguém? Eu quero convidar você que levantou aqui. São duas senhoras e mais um irmão. Vem aqui, querido, eu quero orar por vocês aqui. Pode vir aqui, vem aqui. Pode vir aqui, eu quero orar nesse momento pela sua vida. Então duas irmãs acompanham essas duas irmãs. Pode vir aqui à frente. Duas irmãs. Isso, pode vir. Pode vir aqui à frente, vamos estar orando por você também. Pode vir, irmão Simvaldo, vamos estar orando por você. Vamos estar orando. Um homem para orar com o irmão Simvaldo aqui na frente. Irmão Francisco, vem orar aqui com o irmão Simvaldo. Mais alguém? Você não quer vir à frente? Pode vir, vamos estar orando por você. Quem veio aqui orar? Elaine está vindo. Irmãos, eu entendo que somente Jesus pode fazer isso, irmãos. E o convite de chamar vocês aqui à frente, para a igreja olhar para vocês e também orar por vocês. Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos e curará o doente. Então, queridos, eu entendo que somente Jesus pode fazer isso. Somente Jesus pode perdoar pecados e também trazer cura física. Então, você onde está aí, abaixe a sua cabeça, ore por você e ore por esses irmãos que estão aqui à frente. Ó Deus,
Toda honra, toda glória e todo louvor nós rendemos a Ti, Senhor, e somente a Ti. Nós não temos nenhum poder, mas nós oramos no Teu nome. Então, ó Deus, na autoridade de Jesus, aqui, ó Deus, os nossos irmãos estão tocando aqui nestas vidas, e que assim como Jesus disse para aquele paralítico: levante, levante e ande. Esta palavra, esta ordem também é para os teus filhos aqui. Nós queremos aqui na autoridade de Jesus repreender tudo aquilo que tem paralisado estas vidas. Na autoridade de Jesus nós oramos aqui pedindo graça, misericórdia, cura para estas vidas. Senhor, assim como o Senhor falou para aquele paralítico: perdoados estão os teus pecados. Se há algo nessas vidas, ó Deus, que precisam de perdão, que o Senhor esteja perdoando e trazendo libertação agora neste momento. Jogue por terra, Senhor, em nome de Jesus, toda a acusação de Satanás. Jogue por terra tudo aquilo, ó Deus, aquele sentimento de rejeição, sentimento de abandono. Joga por terra, ó Deus, todo o medo. Nós oramos, ó Deus, porque cremos que o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor é a nossa única esperança. Então, Senhor, em nome de Jesus, vai tocando, vai removendo, vai restaurando, vai restituindo no coração dos teus filhos o que precisa ser restituído. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela sua igreja. Oro, ó Deus, por aqueles que foram tocados pelo teu Santo Espírito, mas não vieram aqui à frente. Senhor, em nome de Jesus, a palavra de ordem também: levante-se e ande. Oro nesse momento pela vida da Andréia, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toque agora, ó Deus, na vida da tua serva. Ó Deus, restaura todos os movimentos da tua filha, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que neste lugar haja salvação, Senhor. Que vidas venham a ser restauradas agora neste momento. Que vidas venham a ter um encontro contigo neste momento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Receba do Senhor a bênção, receba do Senhor um abraço gostoso. Deus abençoe a tua vida. Deus